Olá, pessoas! Olá, pessoal! Muito bom dia! E mais uma vez eu estou aqui aproveitando esse tempo que está em silêncio, não é? As câmeras estão aqui, eu estou vendo direitinho. E graças a Deus está tudo em paz. Mas como que as mensagens que eu tenho transmitido têm alcançado vidas? Isso é bacana, isso é legal e eu fico feliz por isso. E uma pessoa hoje conhecida, não é? Ficou assim mexida com a última gravação que eu fiz, que foi hoje, sobre o fanatismo, né, religioso, falando sobre esquizofrenia, falando sobre alucinações, visões. Eu citei lá um casal. A religião, ela é uma via de mão dupla. A Bíblia Sagrada, ao mesmo tempo, ela pode ser um livro que te dê conforto, que te dê estrutura psicoemocional, psicológica, estrutura moral, você se encaixar bem, se adequar bem dentro da sociedade, das normas, dos costumes, dos princípios e valores. E ao mesmo tempo a Bíblia pode chafurdar, afundar, submergir você em um pântano de loucura, de demência, de transtorno, uma vez que você não estude, não busque interpretar corretamente os textos e fazer uma análise, né, exegética, fazer uma acariação, você apurar direitinho, né, dentro do equilíbrio humano, saudável e mental. Portanto, eu falei hoje sobre dois casais que, no começo, até achei a fala deles interessante quando eu os ouvia. Mas quando o Abraham começou a dizer que Yeshua, em hebraico, Jesus apareceu para ele e deu para ele uma vara física, que diz para a vara de medir, como está em Ezequiel, tal, aquela coisa, né? E que disse para ele ir ao mundo, às nações pregar. Você já reparou que nesses últimos anos tem surgido pessoas que com poder financeiro e dinheiro, alguém banca isso, esse tal ministério? Tem um americano que anda pelo mundo inteiro, ele e a sua esposa, com roupa de saco, não é? Roupa de saco é um tecido que se usava antes em períodos de busca, em período de humilhação, em período de pranto, não é? Se desfazia das suas roupas vaidosas, colocava sua roupa de saco para mostrar para Deus que estava completamente vazio e angustiado, enfim, né? E esses rapazes aí, esses crentes, o norte-americano começou a andar por vários países, veio até no Brasil, no Rio de Janeiro, Avenida Paulista, proclamando a vinda do Senhor, o reino de Deus, ele e sua esposa. E assim foram surgindo mais um, e surgiu esse casal aí que está no meu canal do YouTube, que lá está como escriba, não sei o que, no Facebook, não é? Longe de mim querer aqui julgar e condenar esse casal, mas pela saúde mental, pelo raciocínio, pela equidade, não é? E até mesmo pelo equilíbrio da espiritualidade, não me pareceu saudável o que esse rapaz disse. Como eu disse, está lá no meu canal do YouTube, ele disse que teve um encontro com Leviatã em Foz do Iguaçu, no Brasil. Ele, sua esposa e a sua mãe. Como que ele teve um encontro com Leviatã? Se Leviatã, no hebraico, na Bíblia, não passa de um animal chamado crocodilo. Até o significado de Leviatã em hebraico significa aquele que gira, aquele que rola e que roda. Qual é o animal que gira, que rola, conhecido como o giro da morte, senão o jacaré e o crocodilo? Não é? Mas, independente de girar e de rolar, Leviatã, no livro de Jó, é o crocodilo. Do rio Nilo, ok? Enfim.
E o Leviatã, como um suposto demônio, como ele diz, né, não passa de uma mitologia fenícia, ok? As mitologias fenícias, as mitologias egípcias, sempre usavam peças ou membros, cabeça, não é? De coiote, de lobo, de falcão, de águia, de cobra, a naja, para simbolizar os seus deuses e os seus demônios. Ok? Então, muito me espantou, causou-me preocupação e dá para ver nitidamente o fanatismo exacerbado, digamos, a doentia mental ou uma suposta esquizofrenia, não é? Lembra que eu tenho falado lá, conforme está escrito, se não me engano, em Provérbios ou Eclesiastes, não vou lembrar agora, enfim, mas está escrito que dá muita ocupação, acho que Eclesiastes, dá muita ocupação, vem os sonhos, ou seja, do muito se concentrar em alguma coisa que te satisfaça ou que te causa dores, do muito ficar mentalizando, você acaba tendo as alucinações, tendo sonhos, tendo visões e acaba desenvolvendo aí uma síndrome do pânico ou uma esquizofrenia, um euforismo, ou euforismo não, uma, como se diz, não é? É um eufórico, euforismo mesmo, euforismo que te passa a dar prazer e você passa a ver coisas. Esse é o perigo da crença e da fé não acompanhada, não estudada, não equilibrada. Por isso Paulo vai dizer, não é? Dentre as virtudes do Espírito, não é? Os frutos do Espírito, o dom de domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, você escorrega por vias da loucura, ok? Então, deixa eu só chamar aqui umas pessoas só para... Eu sei que essa hora todo mundo está dormindo, mas tem pessoas que me escutam. Deixa eu só dar uma olhadinha e vamos ver se eu vou conseguir chamar. Eu acho que não vai dar, não. Deixa eu ver se vai aparecer aqui o Roberto. Nessa hora ele está dormindo. Aqui é de outro país, não é? Não, eu vou colocar aqui o Roberto, porque aí ele já aparece ali para mim. Opa, não consegui. Peraí. Meu pai amado, é ruim de digitar aqui, hein? Ó. Roberto. Meu pai do céu. Oxi. Que é isso? Vou colocar aqui. Roberto. Vamos ver se aparece ele ali. Vamos ver aqui. Aqui. Só chamar pronto. Pronto, pode sair daí. Aí. Bom. Então, o meu amigo, não é? Ele prestou bem atenção no que foi falado hoje à tarde. Nessa questão de fanatismo religioso e nessa questão de esquizofrenia, o perigo da religião. Infelizmente, um terreno muito fértil para isso é o terreno pentecostal. Se você pegar aí as declarações, as experiências da suposta pastora Nadir, você vai ver ela falando que viajou por vários planetas, que viu um anjo chinês. Todos os artistas que morrem, ela vai até o inferno e vê eles lá, Pelé, né? Diz que já viu o lugar da Xuxa, viu o lugar de Gugu Liberato, viu o lugar daquela cantora do sertanejo que faleceu, viu o lugar daquele humorista, né, daquele comediante que também faleceu de coronavírus. Enfim, é umas coisas muito assim, imbecis, muito sem nenhum respaldo bíblico, insanidade mental total.
e que a mulher não pode usar calça, a mulher não pode ter os seus pelos no corpo, não pode usar batom, não pode pintar o cabelo. São os frutos do fanatismo dentro das religiões pentecostal. Essa mulher é oriunda, é dissidente da igreja pentecostal Deus e Amor, que é o Talibã aqui no Brasil, não é? Enfim, essa tal pastora Nadir. Então ela viaja para o inferno, vai para cima e para baixo. É muito fácil qualquer pessoa diagnosticar ali uma esquizofrenia. Entretanto, porém, salvo que essa senhora pode não ter nenhuma esquizofrenia, mas ser sim uma manipuladora, não é? Desse mundo de pentecostalismo e de visões, aparições, e vai no inferno e volta, e viu o Gugu, e viu o Pelé, e viu Michael Jackson, e viu aquilo outro, e enfim, essa senhora simplesmente ela pode ser saudável, mas ela usa isso para atrair fiéis, incautos, fiéis, ignorantes, que não têm conhecimento, não têm estudo e acreditam piamente nessas coisas. Tá bom? Então agora eu vou colocar um vídeo aqui para você e vamos falar alguns textos muito interessantes sobre a ciência, a medicina, os remédios e a fé. Porque um amigo, né, um irmão, passou aí hoje um caso, né, de sua prima, que tem esquizofrenia, e que ela estava muito bem, legal, tomando remédio, fazendo o seu acompanhamento direitinho, ali se tratando, se cuidando, joinha, beleza. Mas parece, não é, que ela começou a ir para uma igreja. E quando ela foi para uma igreja, não é, ela voltou de uma outra forma. Pensa bem, a moça tem esquizofrenia. E aí ela volta e não quer mais tomar remédio, e diz que está no deserto, está no Egito, e diz que está em jejum, e diz que Deus irá curá-la dessa forma. E, enfim, é por isso que é importante, pastor, você estudar, como eu estudei. É por isso que é importante você fazer uma faculdade, como eu fiz. É por isso que é importante você ter conhecimento psicológico, como eu tenho. Porque a faculdade proporcionava isso pra gente. Sabe? Um curso, não é? Ali, uma psicologia acoplada, um curso de extensão. Por quê? Porque você vai lidar com o público, vai lidar com pessoas. Vai lidar com pessoas com doenças, com problemas psiquiátricos, psicológicos, espirituais. Vai lidar com pessoas. E você tem que ter essa estrutura, essa bagagem de conhecimento para não fazer besteira, não falar besteira e incorrer no erro de levar a pessoa a ficar mais doente, a ficar mais depressiva, a ficar mais perturbada, transtornada, sem o auxílio, o respaldo dos remédios, dos hormônios em remédios, não é? Que podem aí manter a pessoa, um controle dos hormônios no cérebro da pessoa. Entende? Então, quer dizer que tudo agora é pela oração, é pela fé? Será que isso está certo? Será mesmo? Ou temos que ponderar, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa? Nós somos sabidos, né, de vários casos, desde décadas passadas, de pessoas que batiam de frente com a medicina e com os médicos em questões de transfusão de sangue. Eu estou me reportando à instituição, às testemunhas de Jeová, os seguidores de Charles Taze Russell, os russelistas ou estudantes da Bíblia ou testemunhas de Jeová. Por quê? Porque eles acreditam, pela doutrina deles, que não se pode ingerir o sangue humano. De fato, está lá na Torá que não se deve ingerir sangue humano e nem sangue de animal. Ponto. Está lá porque o sangue simboliza a alma. Entretanto, meus queridos, essa lei foi dada há 5.000, 4.000 anos atrás, onde não se tinha avanço da medicina, não se tinha a questão do plasma, a questão do sangue, e não se sabia
que as pessoas poderiam viver com um transplante sanguíneo, uma transfusão sanguínea, melhor dizendo. Sabe? E muito triste que pelo fanatismo, pela mente cauterizada, pelo não pode, não, Jeová não permite, Deus não permite, a igreja não permite, você é testemunha de Jeová, e aquela coisa toda, muitas pessoas, crianças, menores e adultos, morreram. Muitos pais ficaram órfãos, não é? Muitas mães ficaram órfãos, muitos filhos ficaram órfãos de pais, muitos colegas perderam seus amigos pela imposição, pela ditadura, pelo fanatismo da religião. Bom, e assim, não é? A moça passou a ir numa igreja e quando ela volta na igreja, ela volta transtornada, ela resolve não mais querer tomar remédio, não mais comer, diz que vai fazer jejum, está em jejum, está em estado de deserto, de abstinência de alimentos. Vou falar um pouco sobre isso também. Espero que vocês aprendam qual é o verdadeiro jejum que agrada à espiritualidade. E não é abstinência de alimentos, não, de água, porque isso dá inanição, isso para os rins, não é? Isso, a pessoa morre, enfim, é muito perigoso, se desidrata, etc. Então, a moça agora está vivendo em um surto em que ela está no deserto, está no Egito, está em jejum. É aquela velha consciência ou conceito de que eu preciso ir para o sofrimento, eu preciso ir para o deserto, eu preciso me sentir dor, me desfazer dos meus prazeres, me desfazer das minhas vaidades, eu preciso me entregar à espiritualidade, como Jesus no deserto, como Moisés, como João Batista, para que no deserto eu seja provado, e fazendo isso, eu me provando o meu corpo, a resistência do meu corpo, eu vou ser abençoado e vou ser ouvido por Deus. Não, é um engano muito grande que a religião coloca. Muitas pessoas já morreram assim na história da fé. Muitas pessoas morreram de inanição, acreditando que iriam ser salvas, ou iriam ser arrebatadas, ou Jesus ia aparecer, ou o filho ia ser curado, etc, etc. Esse é o perigo da religião, ok? Então, eu vou colocar um vídeo para vocês agora, que vai falar com mais propriedade. Lá no meu tempo, quando eu estudei, não é, pregava-se, dizia-se, não é, as literaturas da psiquiatria e da medicina, que esquizofrenia não tinha cura, de jeito nenhum. Mas esse doutor aqui, eu achei muito legal e eu quero que você escute ele. Vamos ver. Perguntas que recebemos de vocês. Bem-vindos mais uma vez ao Claramente, e hoje é dia de responder perguntas que recebemos de vocês. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Antes de começar a responder as perguntas, eu gostaria de mandar um abraço para uma família muito especial que eu conheci recentemente numa parada que eu fiz para almoçar num restaurante à beira da rodovia Dutra. O senhor se aproximou de mim e perguntou se eu era o médico que apresentava Claramente na TV Novo Tempo. Ele é o senhor Antônio e estava acompanhado de 3 pessoas, a sua esposa, a senhora Marianina, o filho Leopoldo e um amigo da família chamado Paulo. Eles são da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio, e me contaram que conheceram a TV Novo Tempo depois que seu aparelho de TV deu defeito e ficou pegando apenas o nosso canal. Curioso, não é? Eu fiquei muito feliz em saber que estão recebendo estudos bíblicos e logo devem se batizar. Que maravilha! Agradeço a todos vocês pela audiência. A Mary disse assim: Dr. César, eu fui diagnosticada com esquizofrenia em 2012 e desde então tomo medicamentos. Teria que tomar para sempre? A esquizofrenia pode ser confundida com algum problema espiritual? Obrigado, Mary, por sua pergunta. Não se pode dizer exatamente se alguma pessoa, ou que pessoa, vai precisar usar medicação psiquiátrica para sempre.
Eu nunca disse para meus pacientes que eles teriam que tomar remédios a vida toda. Sabe por quê? Porque eu não sei. Muitas coisas podem acontecer na vida de uma pessoa e mudar tanto. Praticando o que está aprendendo com as informações sobre saúde mental aqui na TV, então ela tem vivido bem, sem complicações ou recaídas. Sabe por quê? Porque eu não sei. Muitas coisas podem acontecer na vida de uma pessoa e mudar tudo, mesmo em alguém que necessita de medicação nesse momento. Às vezes acontecem algumas situações traumáticas ou algo bom, inesperado, que produzem mudanças na mentalidade do indivíduo que podem conduzi-lo a parar com a medicação e ficar bem. Isso é possível. Recentemente eu apresentei palestra no interior do estado de Sergipe e numa delas uma senhora de meia idade veio falar comigo. Ela explicou que usava medicação psiquiátrica para o sofrimento emocional que apresentava, mas conheceu a palavra de Deus, assistiu programas aqui na TV Novo Tempo e decidiu parar com os remédios com fé em Deus, cuidando melhor de sua saúde, praticando o que está aprendendo com as informações sobre saúde mental aqui na TV. Então ela tem vivido bem, sem complicações ou recaídas, foi o que ela disse. O correto, é claro, a pessoa recorrer a seu médico para ser orientada contra a medicação, mas mudanças assim acontecem de fato. Então, Mary, você, muitos casos de esquizofrenia, como você comentou, evoluem para a cura. No seu caso, eu não posso dizer se você pode encerrar o uso da medicação, mas converse sobre isso com seu médico, que ele vai avaliar melhor essa situação. Quanto a uma possível confusão entre esquizofrenia e problema espiritual, existem pelo menos 3 possibilidades. Uma é quando a pessoa tem doença mental e não tem problema espiritual. Outra são os casos em que a pessoa tinha doença mental e teve junto disso problemas espirituais. E uma terceira situação são casos em que sintomas psiquiátricos eram de origem espiritual e com ajuda espiritual com pessoas experientes, os sintomas desapareceram. Muito bem, vamos voltar para cá. Vamos lá, deixa eu cancelar aqui. Pronto. Muito bem, deixa eu ver se aqui vai ficar legal. Opa! Eu acho que aqui tá bem, tá bom. Olha, é assim, eu escolhi esse psiquiatra, esse doutor, porque ele é cristão. Então ele tem uma visão mais sensível em relação à enfermidade, à psiquiatria e à esquizofrenia. Mas, todavia, o doutor foi bem cauteloso em dizer que não se pode parar de tomar remédio por conta própria ou por orientação de quem quer que seja, salvo, se não, pelo doutor, pelo médico que acompanha o paciente. Ele colocou aí problemas espirituais. Olha, particularmente eu, aqui o bem, eu não vou acreditar muito em problemas espirituais. Eu acredito mais em problemas mentais, fator biológico, neurológico, cerebral e que vem por herança ou que vem no DNA, no código genético, nesse campo da ciência, não é? Mas ele colocou o problema lá espiritual, porque ele tem a sua crença, ele tem a sua fé, entende? E ele citou uma senhora também que resolveu parar de tomar remédio porque acreditou que Deus poderia curá-la, etc, etc, etc. Foi uma decisão particular, foi uma decisão da pessoa, não é? Mas ele ressaltou que ela deveria procurar o seu médico. Por quê? Porque o médico tem todo a biografia, o médico tem todo o histórico, não é? Da pessoa, sabe os momentos, os picos, os surtos, os altos e os baixos, sabe que grau de esquizofrenia essa pessoa tem. Então, vamos falar um pouco sobre isso, mas nesse campo
da fé. Porque no campo da ciência, você já sabe, não é? O que até eu sei, até agora, é que nunca deve se parar de tomar remédio. Os noticiários de jornais televisivos, a gente vê Rede Globo, SBT, Cultura, Gazeta, Record, Datena, esses jornais aí espreme-sangue, né? Quantos casos de pessoas com esquizofrenia tiveram surtos e mataram a mãe, ou mataram um parente que chegou em casa, deu um tiro na cabeça, deu uma ferrada, fizeram coisas horríveis. Né? Um caso de um homem que estava no metrô, foi um ano retrasado, aqui no metrô, que ele teve um surto de esquizofrenia e agarrou uma moça pelo pescoço. A polícia não agiu com violência, com truculência, a polícia entendeu, esperou ele se acalmar, trouxe uma pessoa especializada para conversar, para ali acalmar o paciente, até que o paciente voltasse a si, aos poucos, se acalmasse e soltasse a mulher. Né? E ele foi levado para tratamento, essas coisas todas. Então, deixar de dar o remédio é um crime, é algo muito responsável. Ao mesmo tempo que deixar de tomar remédio também é uma irresponsabilidade muito grande, uma vez que o paciente, em momento de surto, ele não responde por si mesmo. Ele pode até se matar, tacar fogo na casa, fazer uma série de coisas, porque ele está dentro de um surto, onde ele está vendo coisas, ouvindo coisas e ouvindo vozes. Lembram que eu falei? A segunda parte do significado da palavra catarse, quando a pessoa desenvolve um dialeto em que só ela diz que entende, fala, ouve coisas ou ouve coisas. Isso é muito complicado. Tem um outro vídeo que eu ia pôr aí, em que um dos sintomas também da esquizofrenia é a pessoa falar palavras desconexas. Então, tomem cuidado com esse negócio de ele calabaçuriando, alabaxuricando, que o senhor está falando. Cuidado, vocês tenham bastante cuidado com essas coisas, bastante suporte de pessoas instruídas. Cuidado com essa história de pentecostalismo aí, ok? Bom, então, vamos lá. Houve casos nos Estados Unidos, como eu disse no começo, de uma família que, segundo o pastor e a pastora, que eram os pais dessa criança, essa criança tinha uma diabetes muito forte. Eu mesmo já cuidei de pacientes que tinham que tomar 6 injeções de insulina por dia. Por dia. Eram 3 de manhã e 3 à noite. Para você ter uma ideia. Senão ele já entrava em alucinação, em surto, em agressividade, em violência. Era uma coisa muito desconfortável. Entende? Mas esse caso aconteceu nos Estados Unidos, onde os pais resolveram viver pela fé, ou provar a Deus, tentar a Deus, o desafio. Cuidado com essa história de desafio na igreja. Cuidado com essa história de pegar envelope e fazer um desafio em prol da sua cura. Cuidado com isso. Deixa eu ver. Espera um pouco. E isso aqui eu acho que vai ser interessante para vocês. Espera aí. Eu vou tentar abrir aqui, que agora que eu lembrei. Espera aí. Vamos ver se vai abrir de novo. Aqui. Beleza. Abriu aqui. Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se eu pego aqui. Opa, aqui, maravilha. Entenda o porquê Lair Ribeiro está sendo cancelado por outros médicos. Recentemente, o renomado médico foi criticado por outros colegas de profissão. Pronto, aqui, eu vou escrever uma coisa aqui. Vamos ver se ele me dá o que eu quero. Se ele me dá o que eu quero aqui. Cadê?
Oxe, não vai aparecer. É triste quando eu quero uma coisa. Só um minuto que eu tô procurando aqui, gente, que eu quero uma coisa muito legal. Mas acho que não vai aparecer aqui não. Era aqui. Pera aí que eu vou conseguir. Pera aí. Só um minutinho. Eu já pego, tá? Não sei se tiraram. Vamos ver. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Quando eu conseguir, eu coloco para vocês entre hoje e amanhã. Pera aí. Porque aqui eu não tô achando, hein? Opa. Vamos ver se eu arrumar aqui. É que isso aqui é muito importante, que eu queria mostrar. Quer ver? Bom, acho que eu não vou achar não, mas espera aí. Mas vamos pegar esse aqui, ó. Ela vai dar. Vamos pegar esse aqui, tá bom? Só para você ter uma ideia. O perigo dessas religiões aí. Isso aqui também vai ajudar. Vamos ver. Você toma bem. Você vai semear essa semente. Ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito você toma bem. Vamos lá. Olha lá. Você vai semear essa semente. Ela vai nascer e na planta que nascer vai... Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando, esse pilantra, esse vagabundo, né? O Ministério Público caiu em cima dele, o Ministério Público, está falando que se a pessoa pegasse o grão do feijão, e cada grão custaria R$1.000, o feijão ia crescer, ia nascer o feijãozinho, ia abrir, e tá lá, ser uma bênção, não é? E a pessoa seria curada do coronavírus. Dá uma olhada aí. Vai estar escrito ser uma bênção. Mas isso é... Deixa eu voltar, pera um pouco. Ela vai nascer. Você vai semear essa semente. Você vai semear essa semente. Essa semente é o valor de R$1.000, tá? Ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito ser uma bênção. Mas isso é enganar. Não. Você que está enganado. Ó, ele se faz de coitado, de bobo. Isso aí é um pilantra, viu? Você viu? Na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico. Gente curada de coronavírus. Olha, gente do céu, a irresponsabilidade. Ele quer lucrar milhões distribuindo grão de feijão com um carimbo sendo uma bênção. Vai levar a pessoa a crer nisso. A pessoa vai estar com Covid, vai comprar um feijão, vai pagar R$1.000 para encher o bolso desse vagabundo aí.
acreditando que vai ser curado do Covid. Vamos lá, olha o perigo. Ele está terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. Olha o testemunho que ele está dando. Ó. Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. E finalmente... Ele é tão ganancioso por dinheiro que vai de 1.000, 500, 200, 300, 200, 100, 50, 30, 20, 15, 10, 5 e aí vai. Outros vão fazer de 200 e até R$100. Pronto, era isso que eu queria. Deixa eu desligar aqui agora. Então vamos lá. Opa, volta para mim de novo. Agora, vamos voltar aqui um pouco, gente, para as escrituras, para a Bíblia. Não é? O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre esse lixo aí, a Bíblia já condena. Né? Nós já sabemos, Jesus condena, Deus condena, Miqueias 3, 10, 11, Deus condena, Isaías capítulo, acho que é 19, Deus condena, né? Enfim, 2 Pedro 2, 3, Deus condena. Todo mundo já sabe que são falsos profetas, golosos, gananciosos, pilantras, vagabundos, são ladrões da fé, não é? Enganam as pessoas, como ele tentou enganar as pessoas para as pessoas comprarem o feijãozinho, você uma benção que vale R$1.000 para serem curados do coronavírus. Eu não vi esse indivíduo, eu não vi o Malafaia, eu não vi o Edir Macedo, eu não vi ninguém da Deus e Amor, eu não vi nenhum da Universal, o Bispo Macedo, não vi o João Remy Palharim, o R.R. Soares, o Estevão Hernandes, a Bispa Sônia Hernandes, eu não vi nenhuma dessa cambada de vagabundo, Marco Feliciano da Fé, lá no meio dos hospitais de campanha, como eu estive e peguei Covid-19, quase morri, eu não vi nenhum deles lá, impondo as mãos sobre os doentes, levando literalmente na fé, colocarei as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, tudo que pedis em meu nome que eu recebereis. Eu não vi nenhum deles fazendo isso. Nenhum. Ao contrário, o Edir Macedo pegou, o outro pegou, o R.R. Soares pegou, e por que não foi curado no altar? Não foi curado pela oração, pela fé? Por que eles não foram curados? Não, eles tomaram a injeção, a vacina do Covid, tão criticada na boca deles, apoiando o Bolsonaro. Eles foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas também nesse país, milhares de pessoas nesse país, porque apoiaram um governo genocida. Foram irresponsáveis e são irresponsáveis até hoje. Em plena Covid, essa porcaria aí passava o seu lenço no rosto, cheio de bactéria, de suor, e passava no rosto das pessoas. Bom, mas o que eu quero dizer, o que a Bíblia fala sobre a ciência e a fé? Vamos aprender? Será que a cura das doenças está na oração? Somente na oração? É só isso? Vamos ver então. Dá só uma olhadinha, vamos aprender aqui comigo? Só um pouquinho, vamos lá. Quando o fanatismo se torna o seu algoz, o seu inimigo, né? O seu assassino, né? Mental. Vamos falar sobre ciência e saúde. Quero chamar a sua atenção para o livro do profeta Isaías. Você que é crente, que é da igreja aí, não é? Olha só o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 38 e versículo 21. Está escrito assim em hebraico: Vayomer Yeshayahu Iseu Develet Tenim Vemerehu Al Rasherin Veyeri. Sabe o que o profeta Isaías está falando aqui? A história do rei Ezequias. O rei Ezequias teve doença no seu corpo. Ninguém sabe precisar de forma bem precisa qual doença era. Mas era uma doença para a morte dele. Saíram chagas, feridas abertas. Uns vão dizer que era câncer, um carcinoma bravo. Outros vão dizer que era úlcera, como úlcera varicosa. Outros vão dizer que era a lepra da época.
mas ele estava podre em tempo de morrer. A doença era mortal. Isso o texto diz. Vamos lá. Eu li para você em hebraico o seguinte, Isaías 38, 21, que diz, e dissera Isaías, tomem uma pasta de figo e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Como eu disse, essa doença de Ezequias não era uma feridinha qualquer, comum, que vem e cicatriza em 7 dias, né? Depois do sangue coagulado, aquela coisa, fica a casquinha. Não, era uma doença mortal, ok? Muito bem. Por que era uma doença mortal? Porque o primeiro versículo diz assim em hebraico, Isaías 38, 1, vai dizer assim, Bayanim Haren Halach Shizekiyahu, ou Ezequiyahu, Lamut, que Ezequiel, Vayavo Elaiv, Ezequiyahu, Ven Amotz Renavim, Vayomer Elaiv, Koamar Yariver, Tsaf Leveiter Met Ata, Velo Tirei. Naqueles dias, traduzindo para você, Ezequias apareceu de uma enfermidade mortal, diz o primeiro versículo. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi um decreto, é afirmativo, é imperativo. Você vai morrer, você não vai viver, não é? Bom, aqui no livro de Isaías, não fica tão explícito a participação de Deus na cura de Ezequias. E vai dizer lá que vou te acrescentar mais 15 anos de vida, mas não fala como vai acrescentar 15 anos de vida, não é? Só fala que vai acrescentar 15 anos de vida no livro de Isaías, ok? Agora, olha só no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Depois eu quero que você preste bem atenção, tá? O capítulo 2 Reis, versículo 20 e capítulo 5, diz assim, se vou ver amarretar ele Itzakiyahu, Amineri, Amakor Yariver, que é Deus, Elohei Avikar, Shamaiti et diamatikra, Choveri Neri, Lachbayon, Rachel, Yeraver, ou Yeshil, Taalech, Beit Yeraver, que é Deus. Está dizendo assim, no capítulo 20 de 2 Reis, versículo 5. Volta e dize a Ezequias, a espiritualidade, Deus falando lá com o profeta Isaías. Volta lá e dize ao rei Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que, agora sim, 2 Reis, a mesma história, mas aqui o autor está discriminando, está destacando bem a fala de Deus. Eis que te sararei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. O grande erro mortal e irresponsável da igreja é desafiar a Deus ou tentar a Deus. Veja o que Jesus nos ensina sobre isso. Mas antes disso, vamos fazer uma pausa antes de entrar em Jesus. Você prestou atenção que nas duas a mesma história, né, mas com uma precisão maior em 2 Reis 20, versículo 5, e a doença de Ezequias era mortal, eram feridas abertas no seu corpo todo, tumores abertos, ou úlceras, como você queira. Ele ia morrer, não é? E uma história vai dizer que ele se volta a Deus, se arrepende, se coloca e fala que sempre foi honesto e tal. Ele tira a sua coroa, tira seu manto de rei, desce do trono, não quer comer nada, aprazível, vai para o quarto e vira para a parede, rasga, depois fica nu, se humilha diante de Deus, chora, pranteia diante de Deus.
E aí isso compunge, isso toca o coração de Deus. E Deus fala para Isaías, não vou matar ele agora. Ele não vai morrer agora. Volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida e também eu vou sarar ele. Eu sararei ele da doença dele. Segundo o Reis diz que Deus disse que eis que te sararei. Só que quando o profeta Isaías chega, olha só, como que Deus poderia sarar ele? Essa é a pegada que eu quero que você preste bem atenção, essa reflexão para essa pastorada parar com esse circo, com esse show gospel, com essa palhaçada de querer, não é, que tudo ocorra espiritualmente ali na imposição de mãos, no feijão, no lencinho, na água benta, no óleo ungido, ou enfim, nas campanhas. Eles fazem isso para tirar dinheiro, todo mundo já sabe, que eles não prestam. Agora, pensa comigo e reflita. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso, não é? O Deus que poderia apenas com um sopro soprar sobre o Ezequiel e ele ser curado imediatamente, como no caso de Naamã, o profeta Elias poderia ter colocado as mãos sobre o capitão da Síria, Naamã, e ter abençoado ele. Eu te curo em nome do Deus dos exércitos, em nome de Jeová, Yahvé Rafá, que é o Deus da cura. Poderia ter ungido ele com azeite, não é? Mas não, ele precisou mergulhar nas águas do rio Jordão, aliás, cuja a salinidade da água era alta, e essa salinidade tinha propriedades cicatrizantes. Na verdade, o que levou à cura do Naamã foi o poder que havia naquela água. E presta bem atenção. Deus sempre vai usar os artifícios da natureza. Por que vocês, evangélicos, incorrem no erro de ignorar a medicina, a ciência, a farmácia, as plantas, as ervas, as raízes, os chás, os remédios mesmo pela indústria? Sabe? Tudo tem que ser através da oração, tudo tem que ter um motivo para levar as pessoas até vocês e as pessoas ficarem presas até vocês por causa da cura. Isso quando a pessoa consegue uma cura, não pela operação de vocês, sabe? Mas pela fé da pessoa, pela energia que ela mesma tem, só que ela desconhece isso. Então ela fica presa na religião de vocês aí. Fui curada ali, pá, aquela coisa. É um engano total. Só que o que eu quero destacar, Deus podia ter dito para Isaías, olha, coloca as mãos sobre ele e diga, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jeová Jiré, em nome do Senhor Jeová Rapá, em nome do Deus Todo-Poderoso, eu te curo agora. Isaías, cuspa nele, ou Isaías, derrame azeite sobre ele. Isaías, pegue o seu manto e coloque sobre ele, ele vai ser curado na hora. Isaías, bata o cajado nele. Isaías, faça ele se batizar na água. Não foi nada disso. E eis que te sararei, disse Deus. E Deus deu a instrução para Isaías. Isaías chegou lá, e o que Isaías disse para ele? Isaías capítulo 38, 21, e também aqui no 2 Reis, capítulo 20, vai ter a mesma coisa no final. Disse Isaías, tomem uma pasta de figo e ponham como um emplasto sobre a chaga e sarará. Preciso falar mais alguma coisa? Que Deus sempre usou de artifícios da ciência, da medicina, das plantas, dos remédios, da farmácia natural? É preciso ser mais claro do que isso? Então, Deus nunca foi contra a ciência, Deus nunca foi contra a medicina. Vocês é que são abilolados, bitolados, fanatizados, idiotizados, e ficam criando um monte de tergiversações, ficam criando um monte de doutrinas e conceitos e suposições de que os médicos são ateus, de que os médicos não creem em Deus, de que os médicos não curam ninguém. Mas na hora do problema, pastor e pastora, você vai correr aonde? Você não vai correr para a igreja, você vai correr para o pronto-socorro, para a emergência, porque lá é que tem os verdadeiros missionários, os verdadeiros homens de branco que têm conhecimento de estrutura óssea, molecular, célula, carne, pele, sangue,
líquido amniótico, cérebro, olho, coração, pulmão, estômago, laringe, faringe, intestino, rins, pâncreas, baço, vesícula, órgãos genitais, tudo está lá no conhecimento deles, porque eles estudaram para isso. Então, sabe, gente, fica um conselho aqui para vocês. Deus está atuando também através dos remédios, através dos médicos, dos farmacêuticos, porque sem os remédios, como que a gente vai viver? Claro que todo mundo sabe que os remédios, eles contêm os materiais pesados, não é? Que vão conservar ali a molécula, não é? Que cura as pessoas. E esses materiais pesados, né? Chumbo e tantos outros, todo mundo sabe que isso vai lesar um outro fígado, uma outra coisa. Mas isso não é algo corriqueiro, não é? A medicina está aí sendo o braço cirúrgico de Deus para a humanidade. Então é uma irresponsabilidade o pastor dizer para a moça, faz um voto. O vídeo que eu queria colocar para vocês era do Agenor Duque. Tem uma moça lá e ele desce no meio do povo e ele fala assim, olha a sacanagem, olha como ele apela, né? Para a emoção, para a situação, para o desespero da fiel, do membro que está na igreja dele. O Agenor Duque olha para a moça e fala assim, é sua irmã? Ou é o irmão ou filha? Ele fala assim, se a medicina dissesse para você que tem um remédio que cura ela, e esse remédio custasse R$1.000, você faria de tudo para comprar esse remédio? A moça disse, sim, faria. Sabe o que ele faz? Então faz um voto com Deus agora de R$1.000. Faz um voto por ela. Isso é um apelo, é ridículo, é nojento. Por quê? Porque Yeshua disse, Mateus 10, 7, 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, com uma condição, de graça recebestes, de graças dai. Entretanto, esse curar os enfermos não é apenas com imposição de mão e oração, não. O próprio Jesus Yeshua tinha conhecimentos vastos de cura. Na minha mensagem, no canal do YouTube, eu falo sobre isso, como ele curava as pessoas, pelo conhecimento que ele tinha, entende? Era mais medicinal, era mais físico, era mais científico do que espiritual. Você está entendendo? Então, esses médicos são praticamente esses que curam, mas como um trabalho eles têm que ser assalariados. Mas são eles que estudam o seu corpo, a sua vida, as suas doenças e a sua saúde. São eles que descobrem e sabem dar o diagnóstico certo. Quem disse que pastor é médico? Quem disse? Já visto que há pastores que são médicos formados, mas a maioria é médico? Não. A maioria, com todo respeito, não vou generalizar, ok? Mas alguns, como o Valdemiro, como o Agenor Duque e tantos outros, são pilantras da fé, que são oportunistas e acabam piorando o estado de saúde da pessoa. E quando a pessoa não é curada, eles batem a porta, eles não vão atrás, eles não querem reparar o erro deles de jeito nenhum. Existem centenas de pessoas da Igreja Universal, da Igreja Mundial, das igrejas que foram lá, tiveram uma cura, não é? Existe um efeito de um comprimido que não é remédio, não é? Eu esqueci o termo agora, não é? Está quase aqui, efeito placebo. É só farinha de trigo, não tem remédio, não tem composição química nenhuma ali de remédio. Então, muitas vezes, as igrejas fazem isso. Elas usam o efeito placebo teologal, ou psicossomatização. A pessoa, você tem que crer que você está curado, e a pessoa crê. Isso, na verdade, às vezes até funciona, não é? O poder da mente, aquela coisa, até funciona. Mas muitas pessoas não têm essa capacidade. Elas acreditam que estão curadas porque elas sentem um bem-estar na hora.
O ambiente é propício, o altar, os vidros, cruz, imagem de Jesus, hinos, louvor. Então, oração, a pessoa deixa se envolver e tem um bem-estar e acha que foi curada. E ela sai dizendo que está curada. Mas depois, vê se eles vão atrás para ver se aquela mulher que deu 3 passos está andando normal. Ou se não está na cadeira de roda de novo. Eles não vão atrás. Nem quer receber e bate o telefone e bate a porta. Então, é muito complicado você ter a irresponsabilidade e fazer uso ilegal da medicina, levando a pessoa a uma psicossomatização de uma suposta cura. Porque o efeito pode ser um efeito rebote e a pessoa pode ficar num estado muito depressivo, num estado muito de isolamento, de abandono, sem saber o que fazer e vivendo em um surto desgraçado que está fazendo mal para ela e está fazendo mal para a mãe, para o pai, para toda uma família. Entende? Então você aprendeu aqui que Deus, Ele não cura só através da oração, através de imposição de mãos, de religião, de ambiente religioso, nada disso. Ele cura através dos remédios, através das plantas, através dos óleos essenciais terapêuticos. Ele cura através dos remédios da farmácia, que um médico, um cientista, um farmacêutico estudou anos para entender, né, os cálculos químicos, físicos, as moléculas, etc., para poder dosar certinho para repor o hormônio no cérebro, nas regiões do cérebro onde é afetado, o Alzheimer, a esquizofrenia, para manter o equilíbrio, para repor aquilo que está faltando. Então não é qualquer Zé Mané de terno e gravata com Bíblia na mão que vai dar um diagnóstico ou que tem autoridade para dizer o que você deve e não deve fazer. Se você tem um parente que está passando por isso, se aproxime dele com calma, com carinho, com amor, traga-o para a realidade, com muito amor, com muito carinho, com muito abraço, com muito afeto, não é? E vá atrás. Se o pastor fez isso com o seu parente, ente querido, que é um paciente, que tem um acompanhamento médico, e essa pessoa, como a moça, deixou de tomar remédio, acreditando que vai ser curada pelo jejum, pela oração, que ela está no deserto, isso é um perigo, porque o organismo dela não vai responder legal isso. E ela mesma não vai responder legal isso. Pode levar a uma inanição, a uma desidratação, a uma anemia profunda e até a óbito. Então isso é que é perigoso. Agora eu quero deixar um outro conselho aqui que eu acho legal. Olha só, não é? O grande erro mortal e irresponsável da igreja é desafiar a Deus ou tentar a Deus. Vejam o que Yeshua, Jesus, ensina em Mateus 4, versículos 6 e 7, naquela história da tentação dele. Está escrito assim em grego: Kai legei auton e ruios e ton teo. Balese auton, caton e gegraptai. Garrotir tais angelões autou inteleitai perissou cai epi e queiram arrosin seme ponte. Proscopses liton ton podassou. Ou seja, ele disse, eu vou ler agora em grego, tá? Ele disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos teus anjos: ordenará que te guardem, eles sustentarão nas suas mãos. Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará que te guardem. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Resposta de Jesus à sua mente mesmo, à sua carne, ao momento da sua tentação ali, entre a sua humanidade, a sua divindade, pulo ou não pulo. Vamos ver, ele tinha o quê? Ele tinha a escritura, ele tinha um respaldo de conhecimento, de sabedoria, de conduta, de norma, de equilíbrio entre a espiritualidade. Só um minuto. Oi? Sabe aqui que eu tô sem chave? Ah.
o equilíbrio entre, digamos, a espiritualidade, a mente, a psique e a realidade ali de um lugar alto, tá bom? Então veja só a resposta de Jesus a ele mesmo, né? Pode tirar essa ideia de que Satanás, o demônio estava tentando ele, era um diálogo, não. Era um monólogo entre ele e ele mesmo, as suas tentações, não é? Muito bem. Então diz assim, Jesus responde assim a ele mesmo. Epeauton roi Jesus palin gegraptai ou que equipeiraseis kirionton teon sou. Ou seja, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, essa ideia de levar o membro, a pessoa, o doente ou o paciente a provocar a Deus, a tentar a Deus, é uma insanidade muito grande. Lembra que eu mostrei um vídeo onde os pastores, um pastor americano, um britânico, o outro, virou moda lá que eles pegavam cascavel, cobras, serpentes venenosas e ficavam cantando aleluia, não sei o quê, dizendo que tinham fé e que se a cobra mordesse, mal nenhum lhes faria, fazendo a associação, né, usando como referência Marcos, capítulo 15 ou 16 lá, que fala que se beberem alguma coisa mortífera, se a cobra morder não fará mal algum. Levaram ao pé da letra e se lascaram. Os dois morreram rápido pela toxina do veneno da peçonha da cobra. Então, essa história de para de tomar o remédio, faz um voto, isso não condiz com a ética da espiritualidade. Não condiz com as normas, com a normalidade de Deus. Porque Deus não cria as coisas em vão. Ele não criou, não é, a planta, não é, que faz remédios. Ele não criou as plantas que nos curam, que nos salvam, que nos desintoxicam, as plantas que eliminam a diarreia, que elimina o queimar, não é, do estômago, não é, quando está com aquela azia, aquele problema estomacal, não é? Ele não criou as plantas à toa e os remédios à toa e não deu inteligência para os doutores, para os médicos à toa. Você entende isso? Então você não tem que ficar desafiando a Deus, porque a cura ou a manutenção de um problema contínuo, ou seja, o tratamento, ele já deu, está aí na medicina, está lá com os doutores, está com a farmácia, está com a farmácia de manipulação, está com a fitoterapia, está com a homeopatia, mas não dá para você arriscar, tentar Deus, ignorar todos esses recursos que Ele nos deu e agir por conta própria, por influência de um irresponsável que poderá levar você a óbito, ok? Então tem que saber lidar com isso. Jesus não cedeu à tentação. Eu sou filho de Deus, então eu posso pular, porque os anjos vão me segurar. Não, de jeito nenhum. Mas eu sou filho de Deus, bem. O pastor, eu sou dizimista fiel, eu frequento lá, eu falo em línguas, eu rodopio no Espírito Santo, eu não roubo, eu não falo palavrão, eu sou filho, eu sou honesto, sou filho de Deus, Deus vai me honrar e eu vou parar de tomar o remédio pela fé. Vai, para de tomar o remédio pela fé e pela fé você vai parar lá na cidade do pé junto. Pela fé você vai parar numa UTI, pela fé você vai se lascar. Pela fé você vai perder o seu rim, pela fé você vai perder o seu coração, pela fé você vai perder o seu pulmão, o seu baço, o seu fígado. Pela fé você pode ficar sem pé, sem canela, sem perna, sem braço, você pode ficar cego. Vai, diabético, vai pela fé. Vai lá. Ok? Tem que ser prudente. Já está escrito que Deus deixou as árvores como remédio para todos nós. E os médicos que estão aí. Lucas era médico. Agora, como o meu amigo falou, que a prima dele disse que estava no deserto e tinha que jejuar, estava no jejum. Um outro engano pífio, grotesco, tacanho, que a igreja tem sustentado até hoje, é que para alcançar bênçãos, evolução espiritual, comunhão com Deus, a pessoa tem que deixar de tomar água, de comer, não é? Fazer as suas refeições para
se tornar agradável a Deus, esvaziar-se da comida material, não é? E encher-se da comida espiritual. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é esse mesmo jejum? Eu vou te orientar a você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Isaías, capítulo 58, e você vai ler o capítulo inteiro. E lá você vai entender qual é o verdadeiro jejum que Deus, a espiritualidade, requer da humanidade. Eu vou dar só uma palhinha para você. Isaías 58, 7 e 8. O verdadeiro jejum que agrada a Deus é: o jejum que me agrada é que vocês repartam sua comida, não é, com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. Beleza? Esse é o verdadeiro jejum. É você se desfazer de tantas coisas que você tem, de um tênis. Você tem quantos pares de tênis? Quantos pares de cueca? Quantos pares de calça, de blusa, não é? De lençóis, de colchão, colchonetes, travesseiro, cobertor, sabe? Quantas de toalha, quantos quilos de arroz, de feijão, não é? Quantos quilos de carne você tem na sua casa? E você pode repartir com as pessoas. Esse é o verdadeiro jejum que Deus quer que a gente faça e que vai atrair para as pessoas luz, né? Que vai atrair, eu posso dizer, que vai atrair bem-estar, que vai atrair cura, que vai atrair libertação. É como está no Salmo 40 ou 41, não é? Bem-aventurado aquele que acolhe o necessitado. O Senhor o fará bendito na terra, o Senhor sarará suas dores, o Senhor o visitará, não é? No seu leito. Então, gente, quer agradar a Deus, não se sacrifique dessa maneira. Isso só vai piorar. Só vai levar à bitolação, ao fanatismo, e é isso que os caras querem. É isso que as pessoas, que os doidos gera doido. Se um cego guiar outro cego, já era. Os dois vão cair no abismo. Louco gera louco, doido gera doido, fanatismo gera fanatismo, bitolação gera bitolação. E por fim, morte, sequelas, insanidade mental piora. O jejum que agrada a Deus é a caridade, é o amor. Espero ter ajudado, não é, com essa transmissão. E compartilhe, tá bom? E faço votos que fique bem a moça. Claro que eu vou rezar, que eu vou orar, que eu vou interceder também, porque a oração funciona assim, ok? Eu tenho fé, eu creio em Deus, a oração funciona, mas oração somada, não é? Com a bênção da medicina, dos remédios, do médico, do tratamento, ok? Muito obrigado, até a próxima live. Obrigado, Roberto, que Deus te abençoe bastante.